Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem, que onde vocês estiverem, vocês estejam bem, com saúde. Meu nome é Gabriela Galuz Toloi, eu sou professora de Educação Física, realizei meu mestrado fora do país, com Educação Especial, e finalizei meu doutorado aqui na Unesp de Marília, também com Educação Especial, e é uma área que me envolve muito, né? E a partir daí, como não se envolver com a BPE, né? Essa revista, essa associação que trabalha com pesquisadores em educação especial. Então, dando continuidade aqui ao ciclo de entrevistas sobre ética na pesquisa, sendo a 6ª entrevista que vai ser realizada, na continuidade de pesquisadores muito renomados, nós temos a satisfação aqui de receber a professora Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues. Mas antes de apresentá-la, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher com estatura de 1,70 m, característica de pele branca, tenho cabelos castanhos avermelhados, nesse momento estou com o cabelo preso, uso um óculos com aro vermelho, um óculos preto com entorno vermelho, estou com uma camiseta vermelha das Olimpíadas Especiais também. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca, mas com diversos quadrinhos, com diversos dizeres. E também tem uma escrita que eu gostaria de reproduzir para vocês, que está escrito assim: existe aprendizagem sem ensino, mas não existe ensino sem aprendizagem. Tenho orgulho de ser professor. Então, essa frase eu escrevi quando eu finalizei meu doutorado e resolvi colocá-la na minha parede. Então, ela está atrás de mim. Com imenso prazer, né, e com uma satisfação enorme, eu gostaria de agradecer ao convite para estar aqui, né, e é uma honra imensa poder conversar com a professora Olga. A professora Olga, ela possui graduação em Psicologia pela Fundação Educacional de Bauru, tem mestrado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e tem doutorado em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, IPSP. É livre docente em Psicologia do Desenvolvimento pela Unesp e atualmente é professora adjunta do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp, campus de Bauru. A professora Olga, ela tem vários livros publicados em diferentes critérios de publicação, e ela tem experiência, né, com ênfase na psicologia do desenvolvimento humano, especificamente no desenvolvimento infantil e nas variáveis que o influenciam. Dentre esses, na interação mãe e bebês com prematuridade. Baseado em toda essa história, né, de formação profissional da professora Olga, está o tema da palestra de hoje, que com muito prazer nós iremos recebê-la. E o tema da palestra de hoje, né, do ciclo de entrevistas, na verdade, ele é ética na pesquisa com mães e bebês. Professora? Bom estar aqui nesse evento da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. Eu faço parte da associação, provavelmente desde que ela foi fundada, né? É com muito prazer que eu acompanho as atividades, os eventos da associação, que julgo extremamente importantes, assim como a revista, que é um veículo de divulgação dos nossos trabalhos, né, em educação especial. E à medida que a gente fala... Bom, deixa eu fazer primeiro minha audiodescrição, né? Eu tenho pele clara, cabelo curto, escuro, né? Tenho olhos castanhos, estou com uma blusa branca e atrás de mim tem uma estante de livros, né? Que eu estou no escritório, que tem sido, assim, o meu único local de trabalho ao longo dessa pandemia inteira, né? Eu gosto muito de trabalhar na Unesp, então
eu tenho muita vontade de voltar para aqueles ambientes, né, dos meus laboratórios e desse convívio mais direto com os orientandos e outros pesquisadores, né, como a professora Vera, minha grande parceira. Então, apesar de me sentir bem também nesse local, estou também, como muitos de vocês, com muita vontade de voltar para convívios mais coletivos, né? Mas é aqui que eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos. E aí, então, atendendo a esse convite, que eu fiquei muito honrada, né? Eu trabalho com educação especial desde a minha formação de graduação, né? Eu fui estagiária da PAI, depois eu fui psicóloga da PAI, aí fui para o mestrado em educação especial, e quando eu terminei o mestrado em São Carlos, não havia doutorado, então, para que você continuasse seus estudos, você teria que ir para uma outra universidade. Eu fui para a Universidade de São Paulo, em São Paulo, e lá eu fiz o doutorado, mas o tema da minha tese foi em educação especial. Então, eu nunca saí da área, apesar de ter feito num outro lugar, eu fui acolhida naquele ambiente para continuar meus estudos em educação especial. Então, a disciplina de educação especial na psicologia também, desde que eu dou aula, sempre ficou sob minha responsabilidade, assim como estágio, né? E aí, nesse trabalho com pessoas com deficiência, uma coisa que sempre me chamou a atenção é o quão tarde as crianças com deficiência chegavam para os serviços, né? Então, chegavam com atrasos e os pais também já tinham definido algumas formas de trabalhar com isso, então você precisava desmontar aquela forma para depois ensinar, e aí as minhas pesquisas sempre foram nesse sentido de tentar fazer alguma coisa preventiva. Daí que, a partir de 1999, eu comecei um projeto de extensão relacionado ao desenvolvimento infantil, exatamente para trabalhar com crianças logo após o nascimento, identificadas, porque tem uma síndrome ou de risco, né? Possível, como, por exemplo, prematuros, que o prematuro ele pode ter um atraso ou não, mas a prematuridade é um risco para o desenvolvimento. E aí, parece que a gente, quando trabalha com projeto de pesquisa, nossa preocupação é com a ética, né? Estar dentro de parâmetros éticos. Mas, na verdade, a ética permeia todo o nosso trabalho, ela deve permear todo o nosso trabalho. E principalmente quando você trabalha com alunos, que eu sempre tive muitos orientandos de iniciação científica, além dos, mais tarde, de mestrado e doutorado, o modelo que você dá, o como você ensina, além de fazer pesquisa, que o aluno tenha comportamentos éticos. Então, desde que a gente tem projetos de extensão, nós temos esse cuidado ético muito grande, né? Então, nós trabalhamos com pessoas, quais são os seus direitos, quais são os limites daquilo que você está fazendo ou oferecendo para elas, né? Então, essa sempre foi uma preocupação. Então, é importante passar um projeto no comitê de ética? Indispensável. Eu acho que a gente tem que... não adianta você ter uma lei se não há uma fiscalização. E, às vezes, é importante que outro tenha um olhar para o nosso trabalho, até para identificar algumas coisas que, às vezes, passam desapercebido. Então, eu sou parecerista de comitê de ética e, às vezes, a gente tem... quando você tem esse cuidado de fazer um parecer para um comitê de ética, você exatamente está ajudando o pesquisador a perceber pequenos nuances que, às vezes, passam despercebidos e que são importantes para garantir que os direitos de todas as pessoas sejam realmente garantidos, né? E aí, com esse trabalho com bebês, eu trabalho numa abordagem
quantitativa, qualitativa do desenvolvimento, uma coisa importante é você ter presente os cuidados que você tem para garantir que seu dado seja válido. Esse é um grande desafio de todo pesquisador, produzir dados que sejam válidos, né? Então, uma prática em pesquisa é você ter grupo controle, né? Então, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de bebês e eu precisaria de trabalho com intervenção, né? Intervenção de diversas dimensões de intervenções junto à mãe, intervenções junto à própria criança, intervenções com profissionais. Então, o tipo de intervenção que a gente implementa e avalia a pertinência delas, muitas vezes exigiria pela metodologia de pesquisa que eu tivesse grupo controle. Então, essa acaba sendo uma limitação do meu estudo, porque deliberadamente eu não posso deixar sem atendimento porque eu quero comparar grupos, né? Porque quando você faz uma proposta de um projeto de intervenção, você já leu muito sobre, você já visitou centros que fazem aquilo, você já se debruçou sobre a literatura, e a crença que você tem é que você vai oferecer uma intervenção que tende a fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, com bebês, por exemplo, deliberadamente, eu não posso deixar fora nenhum tipo de bebê para experimentar um experimento, uma intervenção, ou saber se ela vai dar certo para o grupo que foi exposto ou para o grupo que não foi exposto. Até porque eu trabalho com bebês bem novos, né, a partir de 3 meses. O primeiro ano de vida de uma criança é muito importante. Ele adquire um conjunto de comportamentos que fazem muito a diferença. Então, quando você vê um bebê de 3 meses e o mesmo bebê com 1 ano, ele já adquiriu um repertório tão sofisticado. Então, até que ponto seria ético deixar de oferecer alguma coisa que eu entendo que seja benéfico só para testar a força ou a importância o efeito de uma intervenção que eu estou implementando, né? Então, essas questões éticas, elas permeiam o trabalho da gente o tempo inteiro. Então, isso pode ser uma limitação? Pode ser uma limitação, mas tem tantas outras formas de você resolver essas questões. Por exemplo, atualmente, nesses últimos 4 anos, eu desenvolvi com um grupo de pesquisadores, né? Mas eu que coordenei um projeto com bebês prematuros financiado pelo Ministério da Saúde. Para comparar os dados, porque nós utilizamos para avaliação um instrumento americano e que não é padronizado para o Brasil, ao mesmo tempo eu tive um projeto financiado pela FAPESP que eu avaliava o desenvolvimento de crianças típicas, certo? Para poder comparar, para eu ter uma forma de comparação do bebê prematuro, o avanço, o desenvolvimento desse bebê prematuro, e com uma população que fosse oriunda do mesmo local. Então, por exemplo, prematuros de Bauru com bebês típicos de Bauru. Então, eticamente, é uma saída possível. Então, esses desafios que são importantes para o pesquisador, para que ele não abandone a pesquisa, mas para que ele procure outras formas de dar conta desses aspectos éticos que são muito importantes. Então, você tem condições de gerar um dado para a pesquisa que é confiável e, ao mesmo tempo, você garantiu os cuidados éticos, que foi um deles, o primeiro, que é não deixar uma população que precisa sem nenhum tipo de atendimento. Então, esse é um dos grandes desafios.
Professora, que bacana, né? Ouvi-la e imaginar a complexidade que é desenvolver um trabalho quando a gente fala de bebês, né? Em relação a esse grupo que a senhora pesquisa, como que é a aceitação das mães para entrar na pesquisa? E como que é o seu procedimento em relação à documentação perante a ética para as mães com os bebês? Eles têm algum preocupação, falar, eu acho que eu não quero participar, ou eles têm eles querem sim participar, é fácil encontrar esses sujeitos, como que seria isso? E como que seria a relação da ética em relação a isso? Então, aí depende. Quando você tem uma série, por exemplo, esse projeto de prematuros a gente desenvolveu junto à Sorri Bauru, né? E nós fizemos e a Sorri Bauru, ela também tem outros serviços. Então, por exemplo, se um bebê, ainda que prematuro, fosse identificado com uma malformação importante, alguma outra coisa que ele precisaria de mais serviços do que o projeto em si podia oferecer, ainda que eu falasse, mas eu vou perder um bebê? Não, eu vou perder um bebê porque esse bebê precisa de um outro tipo de encaminhamento, entendeu? Então, isso é ético. E também, o que acontece? A hora que os pais ficam sabendo que é um projeto de pesquisa, mesmo que você explique que os dados são trabalhados no grupo, que dificulta, impede totalmente a identificação de qualquer bebê. Por exemplo, nesse projeto da Sorri, nós trabalhamos com 330 bebês. Então, é muito difícil você identificar o seu bebê nesse conjunto de informações. Mas aconteceu casos que os pais falavam, não, eu queria muito que o meu bebê fosse avaliado durante o primeiro ano de vida, que era a proposta do projeto, mas eu não quero participar da pesquisa. Eticamente, ele tem direito. E tem direito de participar do projeto, não ter os seus dados, mas ter todos os benefícios do projeto. Isso é ético. Então, ele não quer, se sente inseguro, e também ele pode até começar a participar do projeto, no meio falar, eu não queria. Eu não quero que os dados do meu bebê sejam utilizados ou os meus dados, porque nesse projeto e em vários projetos que a gente desenvolveu no Centro de Psicologia lá da Unesp, né, ao longo desse tempo todo, nós também trabalhamos com mães e com pais, mais com mães do que com pais. É até uma falha nossa, né, de envolver menos os pais, né? Mas agora a gente já está mudando, eles estão sendo bastante envolvidos nos nossos últimos projetos. Mas eles podem retirar a qualquer tempo a autorização, mas eles não podem perder os benefícios do projeto. Então, eles continuam e no prontuário do bebê já fica escrito grande, e ele não entra no arquivo dos bebês que fazem parte do projeto, que é exatamente para você não se perder e, de repente, usar um dado que não foi autorizado. Então, isso a gente tem bastante cuidado. Mas, em geral, a aceitação é eu diria que mais de 95% dos bebês que passaram nos projetos que a gente fez, eles aceitaram participar. É uma questão de entender, isso tem muito a ver a forma como você explica o projeto, isso é importante, né? Principalmente quando a gente trabalha com mães com dados de saúde emocional, ansiedade, estresse, depressão pós-parto, pode acontecer delas não gostarem, de não se sentirem à vontade para se expor, mas elas têm esse direito. Por exemplo, eu trabalho com interação mãe-bebê, né? As interações são filmadas, depois as fitas são avaliadas, analisadas de acordo com o protocolo. Nesta hora, a gente tem bastante negativas.
mas é pela exposição da imagem, né? Ou pelo desconforto de ser filmada. Mas, eticamente, elas têm direito de dizer não quero. E você tem obrigação, se você está oferecendo alguma coisa que você julga que é bom no seu projeto, elas têm direito de participar e de usufruir, mas você não de usar os dados delas sem autorização. Então, isso é uma coisa que no grupo de pesquisa é muito tranquilo, com os orientandos, então eles aprendem que direito é uma coisa para ser respeitada, né? Então, eticamente, isso é bastante tranquilo. Então, mesmo que você fale assim, ai, que pena, né, que não aceitaram, tudo bem, vamos... A gente fica chateada na hora com o não, mas depois não retoma, gente, tem direito, não é obrigado, vocês sabem, né? Então, principalmente alunos que querem coletar a quantidade de dados que eles precisam para desenvolver suas teses, seus mestrados, né? Que falam assim, ai, perdi 2 mães, tudo bem, chora aí um pouquinho, mas eticamente ela tem direito, você enviou um projeto para o comitê de ética, isso estava escrito, está escrito no documento, tem que cumprir. Então, são aprendizados e isso faz parte da formação de pesquisador. Professora, e em relação ao comitê de ética mesmo, a senhora identificou alguma dificuldade maior em relação a ter que discriminar mesmo, muito mais minuciosamente, como é a pesquisa por conta de ser bebês e mães para ser aprovado no comitê de ética, ou a senhora acredita que isso não interfere? Talvez é uma opinião pessoal, ou talvez você já tenha tido alguma experiência com... Porque são tantos projetos que a senhora vem desencaminhando com essa mesma temática, seria algo curioso, né? Por exemplo, bebês, e daí, como é que tem que ser aí, esses critérios? Não tenho problemas. O que eu observei, eu já fiz vários projetos em outros locais que o projeto tem que passar, em geral, pelo comitê de ética da minha universidade, porque eu sou pesquisadora, mas também tem que passar pelo comitê de ética da maternidade, ou, por exemplo, do Hospital de Reabilitação aqui de Bauru, que é o Centrinho, que tem comitês de éticas próprios. E aí o que a gente observa é que, às vezes, a condução ou a exigência de cada comitê é diferente. Mas eu até acho que isso é aprendizagem, né? Então, por exemplo, no Centrinho, que é o Hospital de Reabilitação, o termo de consentimento ele é muito detalhado. Então, no começo, falava, nossa, aqui não é e aqui é. Aí, o que eu aprendi? Quanto mais você detalha, menos problemas você tem, inclusive com os pais, na hora de eles assinarem, porque tudo está tão descrito naquele papel que eles estão assinando, então, todas as etapas do projeto, o que se espera deles, e qual vai ser o resultado, o que é que vai acontecer, como é que os dados vão ser trabalhados. Então, isso também acaba dando uma segurança. Então, eu não tive problemas nenhum, nunca, com o comitê de ética, mas porque você vai aprendendo e você vai se enquadrando numa forma de prestar informação, porque esse tempo todo da vigência, desde quando apareceu o comitê de ética, a gente precisou mudar bastante. A conduta, a forma de escrever, a forma de relatar, a forma de dar informação para os participantes do projeto. E isso é uma coisa importante, que eu acho que até facilita o trabalho do comitê de ética, mas também vai facilitar depois para você, a hora que você vai apresentar o trabalho para o participante da sua pesquisa. Então, você aumenta a confiabilidade naquilo que você está fazendo. Então, você vê como... Mas foram aprendizagens ao longo desse tempo todo, tanto que em 2012 teve novas mudanças nas regras do comitê de ética, que foram refinando mais o que... É que na questão das pesquisas que a gente realiza, nós mudamos pouco, a não ser quando essa questão de avaliação de saúde emocional materna
que o próprio instrumento, muitas vezes, pode despertar estados emocionais não muito agradáveis na pessoa que está respondendo. Mas o que a gente faz? A gente toma o cuidado de estar próximo, de ficar atenta e, se necessário, encaminhar rapidamente para um serviço. E como as pesquisas são feitas no Centro de Psicologia Aplicada, essa lida de chegar para o psicólogo e falar assim, olha, eu estou encaminhando uma mãe porque ela precisa pelo menos de uma atenção emergencial. Isso já dá uma tranquilidade para o pesquisador muito grande, né? Seria bom se todo mundo pudesse contar com apoio desse tipo, né? Porque eticamente você não pode abandonar a pessoa e depois é muito sério isso que a gente faz, em termos de psicologia, em termos de saúde emocional, em termos dos estados que você desperta na pessoa, às vezes com 10 perguntas no inventário para depressão pós-parto, né? Então, isso exige que você fique atenta. Professora, pensando na evolução do trabalho, como a senhora está descrevendo, chegando ali no resultado, qual que é a sua perspectiva ética em relação a esse resultado? Deu o resultado, você tem uma conclusão, encerrou o projeto. Ou qual a continuidade que eticamente, né, que existe uma devolutiva? O que você faz em relação a devolver a essas mães? Porque você falou, meu bebê já não é mais bebê, então ele já não é, né? Então, como que você trabalha com essa perspectiva, tanto nos resultados da sua pesquisa, como no contexto ético, não só de um comitê ou de uma resposta para um fomento, mas para você mesmo, como a pessoa Olga, também pesquisadora. Como que a senhora lida com isso e como que vocês fazem? Olha, aí depende do contexto que você está envolvida, dos interesses. Por exemplo, ao longo desse tempo que eu desenvolvi as pesquisas junto com um projeto de extensão, as mães participavam do projeto de extensão. Então, mesmo elas tinham uma devolutiva daquilo que a gente estava fazendo, né? E muitas vezes as apresentações de trabalho a gente deixava os pôsteres ali pela clínica, pelo centro, e isso era importante para que elas tivessem um pouco, falando, nossa, olha, eu participei dessa pesquisa, uma forma de dar devolutiva. Às vezes, a devolutiva ela tem uma outra dimensão. Nesse projeto de pesquisa que a gente desenvolveu em parceria com a Sorri, com bebês prematuros, o que aconteceu? Bauru é uma cidade que é dividida. Tem 2 centros que oferecem intervenção precoce, a Sorri e a Professora, essa com bebês prematuros são com e sem deficiência, né? Não era só bebês prematuros, é isso? Só prematuros. Se era identificado alguma deficiência, ele passava para o projeto de intervenção precoce da própria Sorri. Porque o projeto de pesquisa, ele tinha que acontecer dentro de uma dimensão que a gente já tinha proposto. Então, eram prematuros, né? Só prematuros. Mas esse serviço de intervenção dessas 2 instituições, elas atendem bebês prematuros, né? Faz parte do objetivo das 2. Por ocasião do projeto, nós conseguimos que todos os bebês de Bauru fossem encaminhados para o projeto que estávamos desenvolvendo na Sorri. Bom, aí, quando ele terminou, o que a gente tinha? Bons resultados, certo? Porque era um projeto de pesquisa onde nós estávamos avaliando uma proposta de intervenção precoce que teria um custo mais baixo, certo? Ela teria mais centrado na família, um modelo que agora que está ficando um pouco mais forte aqui no Brasil, é uma coisa bastante diferente. Por ser uma coisa bastante diferente, que envolve equipe transdisciplinar, uma outra organização, tanto dentro da instituição como o que você oferece para a família,
e tendo em vista os bons resultados, aí foi uma questão minha. Eu ofereci para as duas instituições uma formação para os profissionais da intervenção precoce de cada um deles. Por quê? Eu acredito que é um investimento alto da população. O Brasil é um país pobre, então você ter um custo, uma oportunidade de você fazer uma pesquisa do tamanho que a gente fez e tendo bons resultados, era uma obrigação moral e ética você divulgar esses resultados. Então, isso foi apresentado para a Secretaria de Saúde da cidade de Bauru, e essa formação foi oferecida para as duas equipes de profissionais. Então, isso não consta no projeto, não tem a ver com os resultados, eu não prometi nada disso, porque até eu não sabia se isso ia dar certo, apesar de acreditar bastante. Todo pesquisador, ele acredita muito que vai dar certo. O fato de não dar certo também é um dado. Não deu, vamos tentar de uma outra forma, a metodologia não estava boa, alguma coisa pode ter acontecido que vai resultar numa outra pesquisa, com certeza. É assim que a ciência avança. Caminha, exato. Mas nessa a gente tinha dados. Então, eticamente, se você pensar, acabou, agora a gente publica muitos artigos, olha que coisa boa, né? Não, é insuficiente. Então, aí nós acreditávamos que tínhamos que devolver isso de alguma forma para a população. Então, nós aprendemos, eles aprenderam, muita coisa na instituição mudou em termos de atendimento, principalmente esse atendimento mais focado na família, nas necessidades da família como um todo, mais do que achar que os pais são simplesmente treinadores de filhos, né? Não. Eles têm problemas, você tem que vê-los como um todo, tem uma dinâmica, uma coisa bem interessante. Então, por que não socializar aqui na cidade de Bauru os dados que a gente obteve? Então, isso foi uma coisa bastante interessante. Eu não sei exatamente como é que a questão vai continuar em cada uma das instituições, né? Mas, porque uma coisa que é interessante, você termina uma pesquisa com muitas ideias para várias pesquisas, né? Isso, ou então, que seja, por exemplo, eu vou desenvolver com o meu grupo de pesquisa, mas na medida que eu publico, eu posso abrir possibilidades para outros pesquisadores, né? E aí também você já tem todo um repertório de quais os cuidados éticos para você trabalhar com esse tipo de população, o que você faz, porque tem umas coisas que são complicadas. Por exemplo, nós fazíamos uma busca ativa, eu chamo de uma busca ativa dos bebês. Ligávamos, convidávamos, não vinham, assistência social ia até a casa. Aí, uma hora, falaram, a gente podia chamar o conselho tutelar. Falei, gente, menos. Eu acho que, de repente, uma invasão de direitos também, eu acho que a gente tem que ver isso com muito cuidado, com muito cuidado. Se eu pensar simplesmente no desenvolvimento da criança, talvez fazer esse tipo de coisa fosse ético. Mas se você pensar que ela tem uma família, que a família tem necessidades, que tem outras questões que eu não posso resolver, essa não é a única, eticamente eu não posso fazer isso. Então, você vê, é uma coisa que nem eticamente está escrito, e nem o comitê de ética está cuidando, mas eles estão presentes na pesquisa que você desenvolve a cada dia, a cada instante, né? Então, são desafios que vão aparecendo no decorrer do seu fazer. Vão surgindo, né, no meio do contexto da pesquisa. Como que é, professora? A senhora teve, claro, outros pesquisadores ao seu lado, né, doutorandos. Como que é a adesão de outros pesquisadores nessa área em específico, né? Trabalhar com o desenvolvimento de bebês e prematuros. E
Além disso, existe algum direcionamento assim de diferenciação ética para trabalhar com esse grupo? A senhora faz alguma coisa diferente? Como que funciona isso? Não. O estudo do desenvolvimento infantil, eu diria que ele é incipiente no Brasil ainda. Eu diria que a gente ainda cuida pouco da infância. Apesar de todos os manuais de desenvolvimento, de psicologia de desenvolvimento mostrar o quanto a infância é importante para o resto do ciclo vital, os cuidados com a infância ainda são incipientes, e assim como os estudos. Tem aumentado bastante, né? Nós temos, por exemplo, acho que no Brasil nós temos pelo menos 4 programas de pós-graduação que têm o nome Psicologia do Desenvolvimento, e Aprendizagem, ou só Psicologia do Desenvolvimento. Se você for ver no universo dos programas de pós-graduação, é pouco, né? Então, por exemplo, a educação especial, ela trabalha com desenvolvimento, pode trabalhar também com desenvolvimento infantil, mas em psicologia do desenvolvimento, ela não precisa ser necessariamente falar, então, é uma área que trabalha com típicos. Não, você trabalha com crianças, promovendo o desenvolvimento de crianças, procurando instrumentos que sejam realmente confiáveis para avaliar o desenvolvimento e, principalmente, para planejar a partir dos resultados. Então, eticamente, uma coisa que é muito ruim em pesquisas são aquelas pesquisas que fazem, que são classificatórias, porque até em educação especial isso foi muito forte numa determinada época, e hoje também pouco se fala nisso, de tentar identificar qual é a classificação da pessoa com deficiência. Ela é educável, treinável? Você vai lembrar disso na sua formação. Na verdade, aulas, essa classificação, ela pouco importa. Eticamente, você classificar pessoas, você não está ajudando absolutamente nada, porque a expectativa é que, sob o rótulo, as pessoas sejam todas iguais. Então, se você falar, ela é educável, então ela só faz aquilo. A mesma coisa em psicologia do desenvolvimento. Nós estamos muito mais preocupados hoje em encontrar instrumentos de avaliação que possibilitem planejamento. Muito mais, menos, quase nada de classificação. Você avaliar um bebê e falar, nossa, ele tem 3 anos, mas o desenvolvimento dele é de 1. O que significa isso? O que faz uma criança de 1 ano e o que ele exatamente faz? Então, isso não dá informações. Então, a informação é o que ele sabe fazer e o que ele precisa aprender. Pronto. O nosso trabalho é desenvolvido a partir daí. Então, você vê como é uma população que a gente tem que ter muito cuidado no usar terminologias, no uso de classificações, porque essas coisas, elas marcam e definem muitas vezes a carreira, né? É como você também trabalhar com pais, famílias de crianças com deficiência. Daí, parece que ela é uma classificação e ela é uma família diferente. Ela não é uma família diferente, ela tem os mesmos problemas que qualquer família, ela tem crianças para cuidar, ela tem que viver a própria vida dela. Então, eticamente, como é que você lida com todas essas variáveis que estão presentes no seu trabalho de pesquisa, né? Porque elas estão envolvidas e elas determinam muita coisa. Professora, quando vocês fazem algum atendimento ou alguma intervenção, vocês fazem com a mãe e com o bebê? Ou vocês fazem com o bebê separadamente? E se vocês fazem, o que eticamente compõe esse ambiente? Olha, Gabriela, você atender bebês longe de pais, eu não consigo imaginar qual seria a razão para você fazer isso. Qual seria o argumento, né?
que você utilizaria para falar, eu vou levar o bebê para o atendimento e a mãe fica na sala de espera. O bebê vai se ressentir da separação, vai chorar, pouco você vai conseguir fazer e, principalmente, você vai perder a oportunidade de mostrar para a mãe o que é que você está fazendo, por que você está fazendo e como é que ela vai fazer isso na casa dela. Então, o desenvolvimento, ele acontece muito mais nos locos naturais de desenvolvimento do bebê do que na situação de clínica ou de laboratório que você esteja, né? Porque, por exemplo, a gente está numa clínica, ou nós estamos na instituição, ou às vezes a gente também desenvolve atividades, alguns projetos na escola. A casa, a escola, eles são ambientes onde o bebê passa, a criança passa a maior parte do tempo. Então, mesmo aquela mãe, se você é mãe, você vai saber disso, do que eu estou falando. Mesmo que você seja aquela mãe que leva a criança o dia inteiro na escola, leva às 8, pega às 6 da tarde, daí 2 horas o bebê está dormindo, e ele ficou aquele tempão na escola. Ele te reconhece, ele sabe que você é a pessoa mais importante do mundo e você vai saber perfeitamente quantas coisas você conseguiu ensinar para o seu bebê, quanto ele aprendeu com você, com o pai, com os outros adultos significativos que estão na sua casa. Quer dizer, você vê que mesmo à distância, esse locus de desenvolvimento, que é a casa do bebê, é o local mais importante. Então, eticamente, você jamais pode deixar uma mãe fora do atendimento. Por quê? Porque você está tirando dela oportunidades de aprender. Então, com crianças, quando você faz alguma coisa para a mãe, com o bebê, para que a mãe veja, você está dando modelo. Ou você está discutindo com ela como que, com os recursos que ela tem na casa dela, ela vai ajudar a desenvolver esse repertório comportamental que você entende que é importante para o bebê naquele momento. Então, não tem como deixar mães e pais fora. Assim como, se você tiver a oportunidade de envolver a escola, essa parceria família, escola, esse canal aberto e arejado de troca de informações, só vai aumentar as possibilidades de desenvolvimento de uma criança. Então, que bacana, professora. É muito legal que, assim, durante essa entrevista, a gente conseguiu perceber a evolução do seu projeto de pesquisa, as finalizações, os resultados, e, ao mesmo tempo, o que cada passo desse projeto teve um procedimento ético envolvido, né? Então, é muito cuidado durante todos os caminhos dessa pesquisa até chegar nessa conclusão, ainda que foi, né, disseminar esse conhecimento para os locais onde os pais possam continuar a oferecer. Assim, acho que para finalizar a nossa entrevista, eu queria perguntar, assim, em relação aos pontos éticos, a senhora acredita que tem alguma coisa que deve ser melhorado ou ajustada em relação ao meio que a gente está falando nesse momento, que é o que você mais estuda, né? Em relação a essa pesquisa com mães e bebês? A senhora acredita que exista algo a ser melhorado? O que você sugere ou ajustado? Olha, uma coisa que eu acho que o Brasil faz pouco é contar resultados de pesquisa de forma que a população consiga ter um acesso mais rápido e eficiente a eles. Então, hoje por que hoje a gente está vivendo meio que um descrédito, né, no desenvolvimento científico? Exatamente porque eu acho que o que falta é um canal mais aberto para isso. Alguma coisa que a gente tenha oportunidade de mostrar os resultados disso que a gente faz. Então, quem conhece, quem está diretamente ligado aos seus projetos, eles valorizam, mas o resto da população não necessariamente.
ou porque não precisa, ou porque o dado não ficou claro, ou porque ninguém nunca falou disso. Aí, quando vai falar, aí o desconhecimento, você sabe como que é, né? É muito mais fácil você acreditar no que é, naquilo que reforça um pensamento que você já tem, do que você colocar uma dúvida e falar, nossa, vamos ler sobre para ver o que tem de novidade, o que as pessoas estão pesquisando sobre isso, né? Então, eu acho que a gente deveria fazer, talvez, promover eventos que envolvessem mais a população, que a gente tivesse oportunidade de contar o que a gente faz e os resultados que a gente obtém, que acaba ficando muitas vezes só na academia. Fica restrito, né, ao mundo acadêmico. Professora, pode continuar, por favor. Não, é que você escreve para o mundo acadêmico, você acaba ficando viciada nesse tipo de redação e por não ter oportunidade de divulgar as coisas que você faz para mostrar, ó, isso é ciência. Se chegamos a isso, é porque pesquisas foram feitas e os resultados estão aqui. Então, é importante. Sim, isso se faz muito importante, né? O saber replicar essa informação, né? E tão rica. Professora, a senhora gostaria de fazer alguma consideração final, algum agradecimento, ou complementar alguma coisa que a gente não tenha questionado? Olha, Gabriela, acho que não, mas eu queria agradecer a oportunidade, agradecer muito a sua participação, né? Que você pontuou coisas muito interessantes e deu oportunidade para que outras coisas fossem ditas, né? Agradeço muito, gostei bastante e dessa oportunidade agradeço a Associação de Pesquisadores em Educação Especial, parabenizo a associação pela iniciativa, né? Eu acho que discutir a ética é uma coisa, porque a ética ela não pode ser oportuna, daquele tipo, é a ética que eu quero que vale agora. A ética ela tem que ser universal, ela tem que ser boa para todos, né? Então, eu acho que essa iniciativa é ímpar. Parabéns. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de ter conhecido a senhora um pouquinho mais de perto, da gente ter conversado e eu ter aprendido bastante com você. Foi muito bom, né? Esses momentos de compartilhar essas informações com tanta riqueza. Agradeço ao convite da professora Vera Capellini por ter me proporcionado essa honra de lhe entrevistá-la, a BPE pela iniciativa, né, desse ciclo de entrevistas com pessoas assim incríveis. Professor Sadao Omote falou num contexto geral sobre a ética, né? A professora Camila, alguns dilemas e compromissos sociais dos pesquisadores. Depois a professora Denise falou sobre a ética na coleta. E se a gente for ver, a ética ela está dentro de nós como seres humanos do começo ao fim, né? E mais ainda na pesquisa quando a gente faz com o outro. Então, a gente não pode deixar, não pode ser um figurante ali do lado, ele tem que ser um princípio. Também teve a entrevista do professor Ricardo Teixeira sobre pesquisação no contexto da educação inclusiva, depois a professora Laura, com apontamentos no estudo sobre inclusão no ensino superior, e abrilhantou aqui o nosso dia, a sua apresentação, um tema tão pontual e acredito que muito difícil de se fazer. Então, eu agradeço por essa divisão com todos nós aqui e foi um prazer imenso. Eu queria agradecer a todos esses conhecimentos que foram compartilhados e que eles possam chegar a outras pessoas como chegou a mim e preencheu meu coração. Muito obrigado, viu? Eu também agradeço bastante. Thank you.